E aí, galera da obra? Vocês estão bom? Hoje a gente está aqui para falar de fachada. Você sonha em ter aquela fachada super imponente, acha que é só coisa de rico ou não sabe nem por onde começar, tá cansado daquela coisa de pintura e grafiato que todo mundo tem? Pois é, fica aí no vídeo que hoje a gente vai te trazer 3 opções de coisas que vão encarecer sim a sua obra, mas para te mostrar como você pode se organizar para ter a fachada dos sonhos. E lembrando, pessoal, que nem sempre a gente tem que fazer a conta só no dia de hoje. Você tem que pensar que vai morar nessa casa por muito tempo. Então tem que pensar quando der o primeiro problema na fachada. Será que vai dar para retocar? Que vai ser caro? Isso tudo a gente vai falar para vocês. É aquele famoso pensamento a longo prazo, até porque é a sua casa dos sonhos. Você vai viver nela por muitos e muitos anos. Assim esperamos. Bora pro vídeo? Primeiro, a gente quer falar para vocês que a gente vai sempre comparar esses revestimentos à famosa pintura ou grafiato, que é aquela textura que tem aqueles dentinhos arranhados. Assim, na fachada, né? Geralmente é isso que a gente vê por aí. Então a gente está comparando com esses para deixar a sua fachada imponente, beleza? Então, primeiro, cimento queimado. Aposto que você já viu cimento queimado por aí em vários locais, principalmente internos, né? Mas o cimento queimado para fachada, ele dá uma imponência e uma cara de moderno para a sua casa que é fantástico. Tem muita construção que já opta por fazer até a parede de concreto para permanecer com a estética do cimento queimado, mesmo externamente. Lembrando que aí tem que ser muito bem feito, porque você não vai ter uma camada de reboco para corrigir problemas como prumo ou brocas que você vai ter. Então, geralmente você gasta um pouquinho mais na forma, mas consegue fazer aquela parede originalmente de concreto, economizando em algumas etapas de obra também. E é o mesmo efeito que a Angélica está falando, cimento queimado. Para a fachada, quais são os benefícios dele? Primeiro, que a manutenção é muito boa. Qualquer problema na fachada que você tiver, teve uma infiltração, tive que fazer um ajuste aqui lá dentro, durante a obra, terão ajustes, com certeza. Então você pode simplesmente pegar e reparar aquele ponto. Ele não vai ter que refazer a fachada toda, não vai ficar aquele recorte feio, porque ele tem um acabamento que dá essa possibilidade de remendo, que a gente diz, né? Um outro ponto legal é que como ele tem aquela forma meio manchada, ele vai disfarçar em muito as irregularidades da sua fachada. Mas e aí? Quanto vai custar esse cimento queimado na minha parede? Não é o mesmo produto que geralmente a gente aplica interno. Exato. É um produto mais específico que ele tem uns componentes químicos que vão deixar eles resistentes à chuva, a sol, não vai desbotar. Ele vai custar, entre material e mão de obra, em torno de 120 a 150 reais ele aplicado, um metro quadrado, tá, pessoal? A gente vai sempre dar o comparativo aqui por metro quadrado. Lembrando que um grafiato, que é uma textura convencional aqui de fachadas, ele vai estar em torno de 60 a 70 reais o seu metro quadrado, um grafiato de boa qualidade, já considerando os fundos, preparações e tudo mais, e a mão de obra de aplicação, tá? Então, pensa aí, grafiato uns 60 reais o metro quadrado, o cimento queimado, vamos falar aí uns 150. Então a gente já está trabalhando com ordens de grandezas bem diferentes. Os problemas do cimento queimado, pessoal. Primeiro, ele não resiste à umidade que vem por trás dele. Então vamos supor, se o seu banheiro tem uma infiltração acontecendo lá dentro dele e essa umidade sai para a fachada, o seu cimento queimado pode desplacar, ele solta, tá? Isso não acontece com um grafiato, por exemplo, é muito difícil. Ele até acontece, mas tem que ter uma infiltração muito grande. O cimento queimado ele tem uma impermeabilidade muito grande, mas quando a chuva bate nele, ou seja, de fora para dentro, mas de dentro para fora, ele não resiste bem. Um outro ponto também é o tempo de execução. Por ser um processo que tem que aplicar 2, 3, 4 demãos às vezes, e é todo desempenado, lixado, é um processo que demora mais para ser executado do que uma textura de fachada convencional, o grafiato. Então é um ponto negativo também. O terceiro ponto negativo, pessoal, é que o cimento queimado você necessariamente vai precisar fazê-lo com andaimes, tá? Então você não fica bem feito fazer ele com cadeirinha
balançado, ou então com um balancinho, que é aquele como se fosse aquele andaime que fica pendurado na fachada. Então é um custo um pouco maior, porque você tem que ter o andaime para ser trabalhado. Segundo o revestimento, ecogranito, ecostone, depende da marca, mas são aqueles que imitam uma pedra. Não é uma pedra, mas imita a pedra. Esses também são uma ótima alternativa para fachada, porque você pode fazer a paginação que você quiser, ou um pano inteiro, né? A gente chama a fachada de pano. A gente faz um pano inteiro sem nenhuma junta, porque você não precisa mesmo. Ele é como se fosse uma textura. Só que ele tem outros agregados, polímeros, enfim, que dão uma cara bem diferente para ele. Aqui a gente tem algumas opções de cores, tem várias opções de tonalidades, né? Isso vai depender da marca que vocês vão comprar, vão achar e o que vocês querem para sua fachada também, né? Mas é um revestimento que ele é flexível. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Isso daqui é uma amostra. Isso daqui, ó, ele não trinca. Então, o que que acontece? Uma fachada que tá ali e com sol incidente, chuva o tempo todo, ela dilata, retrai, dilata, retrai. Então, isso daqui, ó, não mostra fissura. Ele não é um revestimento que fissura e ele acompanha esse trabalho que a gente fala da fachada. Além disso, também ele é um revestimento impermeável, que é de fácil manutenção, porque ele não é de ficar agarrando sujeira, igual a gente vê muita sujeira em fachada. Se você colocar um revestimento, escolher uma tonalidade que é um pouco mais escura, ele vai ocorrer desbotamento sim ao longo do tempo. Então, de vez em quando, você vai precisar dar aquela manutenção, né, de reavivar a cor. Mas em questão de impermeabilização, ele é super impermeável, não entra água para a sua parede, né, de fora para dentro. A limpeza é muito tranquilo, que é só jateamento mesmo, que você já está acostumado de fazer quando for lavar a fachada. Não precisa de ter nenhuma manutenção a mais e ele não agarra sujeira como acontece com a tinta mesmo, né? Assim como o cimento queimado, se você tem uma fachada um pouco ondulada, ele vai disfarçar isso quando a luz bater. Se você olhar bem aqui, ó, ele tem uns grânulos maiores, isso a gente chama de grânulo, né? Essas bolinhas, eles têm grânulos maiores e menores. Então isso daqui ajuda, e é uma superfície que fica mais regular. Então por si só, ela já disfarça esse acabamento também. O ecogranito ele vai estar um pouco mais caro do que o cimento queimado até. Isso vai variar de acordo com o tipo da cor que vai escolher e tudo mais. Mas você vai encontrar ele até uns R$180 aplicado, dependendo, R$200 o metro quadrado dele aplicado, tá? Tem marcas diferentes, né? Às vezes você consegue um preço melhor, mas ele vai sair custando mais ou menos nessa faixa. O ecogranito ele vai simular o efeito de uma pedra na fachada, sem você ter que se preocupar com essa pedra cair com o tempo, né? Como ele é extremamente leve e é fino, uma textura, você nunca vai ter esse problema. E por mais que ele caia, que ele desplaque por alguma umidade, alguma coisa assim algum dia, ele é extremamente leve, como uma folha de papel. Então ele não coloca em risco ninguém. Agora vamos às desvantagens do ecogranito, pessoal. Ele também não aguenta a umidade negativa, a umidade por trás. Ele chega a ser mais frágil do que o cimento queimado quanto a isso. Então, tem uma umidade do banheiro para fora, vai desplacar o ecogranito. E ele vai sair por lâminas, é como se você estivesse descascando, tirando uma casca de uma fruta. Então, outro ponto negativo que ele tem é reparos e retrabalhos. A gente orienta que, quando for fazer um retrabalho, uma emenda, né? Teve que quebrar a fachada, então você vai ter que refazer aquele acabamento, seja refeito o pano completo que a gente delimita com a junta. Você consegue dar uma manutenção, vai ficar bom, mas você tem que se atentar para a paginação que foi feita. Você vai ter que trocar como se fosse uma cerâmica inteira, uma peça inteira. Tá? Um outro ponto negativo, pessoal, é que, tá vendo essa massa dele aqui, ó, essa cor mais cinza nesse modelo aqui, ó? Ela é dotada de pigmento. Assim como as tintas, cada lote que é produzido desse material, ele pode sair com uma pequena variação de tonalidade dessa massa aqui, ó, que incorpora todos esses pequenos grânulos, né? Se daqui a 2 anos você tiver um problema e pedir para a fábrica produzir um outro lote para você, pode ser que ele venha num tom levemente diferente daquele que você fez. Então vai ficar visível quando você remendar aquela peça especificamente.
Até mesmo porque o restante da fachada já sofreu com o tempo, então ela já sofreu uma perda, né, ali de pigmentação. Antes da gente ir para o próximo, eu quero saber se você já deu seu like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ajude a espalhar ele por aí, hein? Terceiro acabamento, revestimento de porcelanato. Todo mundo já viu por aí um porcelanato, uma fachada bonita com porcelanato. Só que não é qualquer porcelanato que você pode colocar na fachada, não. Ele tem que ter a especificação que é próprio para a fachada. Por quê? Ele vai ter que dilatar mais do que o restante dos outros porcelanatos, né, que ficam em área interna. Ele vai ter que ser mais resistente à chuva, vento, sol, exposição ao sol e também produtos, porque vamos combinar, né? A gente acaba tendo que lavar com frequência com produtos muito abrasivos na fachada. Então ele precisa ter uma resistência a esse tipo de produto, sim. Variedade de acabamento a gente tem bastante. Aqui a gente tem, olha, uma amostra de madeirado, né, que imita madeira. Aqui a gente tem uma amostra que imita o aço cortem, tem de várias tonalidades. Isso é uma infinidade, né? A gente pode ter, inclusive, tem esses porcelanatos 3D também, que são próprios para fachada. A gente tem recomendado cada vez mais, isso para prédio e para casa também. Se você pensa em ter um revestimento porcelanato na fachada, pense em usar a fachada ventilada para fixar o revestimento, porque você não vai ter manutenção futura. Então, realmente tem que prestar atenção nisso. Dá para você colocar, mas contanto que você saiba que aquele revestimento, ele tem que ser indicado para colocar em fachada. Não dá para comprar qualquer um e colocar lá que não vai dar certo. Resumindo aqui os pontos positivos de se utilizar o porcelanato na fachada, para a questão de durabilidade, ele é muito mais durável até do que as próprias texturas. Claro, ele é mais resistente, né? Questão de desbotamento também. Ele não desbota assim como as pinturas, né? Esses outros revestimentos. Então, você vai ter um produto que vai durar muito mais na sua fachada. E assim, se você utiliza o sistema de fachada ventilada, como a gente falou, ali você ainda consegue trazer um colchão de ar que vai diminuir as temperaturas internas na sua casa. Então vai ter um desempenho térmico melhor também. Ele é mais impermeável que as outras opções que a gente falou aqui. E também te dá uma valorização no imóvel muito maior. Nossa, mas aí eu vou colocar revestimento na minha fachada toda? Não mesmo, porque aí você também não vai ter uma valorização. Utiliza em detalhes, em alguns locais que você quer chamar mais atenção, que aí sim você vai estar usando o jeito certo. Essa vai ser uma das opções mais caras que a gente vai ter. E já começar pelo tipo do revestimento, né? Ele pode variar de acordo com o gosto da pessoa. A gente está estimando que para você fazer um assentamento do revestimento diretamente na fachada, com argamassa, você vai acabar gastando aí em torno, já material e mão de obra, em torno de 200 a 210 reais um metro quadrado aplicado. Então, já considerando rejunte, o porcelanato, a mão de obra. Se você for trabalhar com o sistema ventilado, aí o buraco fica mais embaixo, fica mais caro ainda. E aí a gente estima que vai chegar na casa dos 300, 310 reais um metro quadrado aplicado. Lembrando, pessoal, que como a Angélica falou, você não precisa fazer, às vezes, na fachada inteira. Mas talvez a sua fachada frontal, uma fachada que receba um pouco mais de sol, isso tudo pode ser pensado no projeto, na essência do projeto. Essa fachada aqui recebe sol o dia inteiro. Faz sentido a gente fazer uma fachada ventilada só aqui? Faz. Então isso tudo é pensado. Então não descarte a metodologia simplesmente pelo preço. Então ela pode ser aplicada para uma determinada situação. Vale a pena. Entrando em pontos negativos, se você precisar repor uma peça dessa, pode ter diferença de tonalidade. Lote para lote de fabricação de revestimentos tem diferença de tonalidade? Sim. Então é sempre bom você ter uma reserva desse revestimento. Vai comprar para sua fachada? Compra para mais. Guarda lá naquele depósito na sua casa que se um dia precisar de fazer uma manutenção, você tem dele disponível. Se você optar pelo sistema aderido com argamassa, alguma hora ele vai desplacar, não tem jeito. Pode demorar 5 anos, pode demorar 20, mas ele vai desplacar. Então tem que ficar de olho.
De tempo em tempo você vai ter que fazer uma manutenção periódica para ver como é bater nele, ver se o som está oco, como é que está funcionando, para você fazer uma manutenção preventiva e não botar em risco quem transita por baixo. A mão de obra para a instalação desses revestimentos ela tem que ser muito boa, tanto para o sistema aderido em argamassa quanto para o sistema de inserts, que é a fachada ventilada. Por quê? Qualquer revestimento que ficar levemente desencontrado um do outro, quando bater o sol, vai parecer um tabuleiro de xadrez, sabe? Você vai ver as plaquinhas todas, você vê cada milímetro de diferença. Então, ele não absorve muito bem as irregularidades. Quando bate o sol mesmo, você vai perceber isso. É um ponto negativo. A gente está falando desses revestimentos aqui que podem encarecer a sua obra, mas isso não significa que você não possa fazê-los. A gente está mostrando aqui de forma que vocês consigam se organizar financeiramente e tenham a possibilidade de escolha para a obra de vocês, para a obra dos sonhos. Então, eu vou usar todas essas? Não. Mas você pode usar a combinação de duas. Aqui a gente está te mostrando soluções. A sua casa ela vai ter várias fachadas, pelo menos 4 ela vai ter. Depende do projeto. Então a gente precisa realmente pensar em como que vai ficar esse visual e não precisa sair colocando revestimento em tudo, colocar ecogranito em tudo. Também de uma forma que vai valorizar e ficar aquela fachada bonita, imponente e que você realmente goste. E aí, você assistiu o nosso vídeo até o final, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Se não, já se inscreve aqui e ativa o sininho que toda sexta-feira às 18 horas a gente tem vídeo novo. Sempre trazendo coisas diferentes e assuntos interessantes aqui para vocês. E se aí na sua cidade você vê mais qual tipo de revestimento, comenta aqui pra gente interagir. Fala quanto que está custando aí na sua cidade esses tipos de revestimento, o que você acha? Você concorda com o que a gente está dizendo aqui ou acha que está totalmente fora da sua realidade? Comenta aí para a gente interagir. E lá no Instagram, segue a gente como Casal da Construção, que vocês conseguem acompanhar mais o nosso dia a dia. Então, bora para a obra!